Em Deuteronômio 29:29, Moisés escreveu assim: As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Moisés aqui fala para o povo de Israel sobre as coisas que são reveladas. As reveladas são para nós. Hoje, por exemplo, o que é nos revelado está aqui na Bíblia. Toda a revelação do plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas existem coisas que são encobertas aos homens. E é preciso que o homem aceite isso, porque são encobertas, são coisas que pertencem só a Deus. Por isso que Moisés escreveu estas palavras. Há coisas que não cabe a nós sabermos. Nós vemos hoje em dia pela internet pessoas naquela de querer ter muitas visualizações, mexer com coisas que não importa, que não interessa, pegam palavras da Bíblia que justamente são encobertas, tem coisas de difícil entendimento e começam a criar uma polêmica ali para poder ganhar like, isso é uma coisa errada. Então, naquele tempo já acontecia essas coisas também. E Moisés diz aqui que são encobertas, são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós. Então, grande exemplo disso, porque muitas coisas que são encobertas, até na nossa vida mesmo, coisas que podem acontecer, que vão acontecer, são encobertas muitas vezes até pela misericórdia de Deus para conosco, para a gente não saber. Então, por isso Moisés disse isso. Um grande exemplo nós vemos lá no livro de Abacuque. Abacuque estava preocupado que o povo dele, Judá, estava pecando muito e ele achava que Deus havia de puni-los e Deus não os punia. Então ele começa a perguntar a Deus e dizia que clamava e Deus não respondia. Então Deus vai e diz para ele que usaria os caldeus na época para castigar o povo de Judá. Aí ele se indigna, quer dizer, primeiro ele reclama, depois ele fica indignado porque os caldeus, ele achava eles mais ímpios, mais pecadores do que o povo de Judá, apesar de ter reclamado do povo de Judá. Então nós podemos ver aqui uma situação dessa. Deus falou para ele, mas ele não aguentou ouvir isso, quer dizer, uma coisa que poderia ser encoberta, mas Deus revelou para ele. Então depois Deus fala assim para ele: o justo, em Abacuque 2,4, o justo viverá da fé. Deus quis dizer para ele que nós precisamos ter fé, e é a fé que vai nos fazer crer e não ficar querendo interrogar coisas que não estão ao nosso alcance. Pela fé, nós vamos aceitar que tudo que Deus fizer, principalmente em nossas vidas, Ele sabe o que está fazendo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nós podemos ver que depois disso, que Deus fala para Abacuque, o justo viverá da fé, Abacuque muda completamente. E ele já vai lá fazer uma oração no capítulo 3, dizendo que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vaca, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, mas ainda assim ele exultará no Senhor,
ainda assim ele vai crer no Deus da sua salvação. Então ele escreve isso porque ele vê que é preciso ter fé, não importa o que aconteça nas nossas vidas, mas Deus sabe o que é melhor e Deus sabe como vai resolver o problema, como vai resolver a dificuldade, a tribulação, a doença. Temos que entregar tudo nas mãos dele e ter fé que ele vai resolver muito bem. Então que essa palavra possa falar melhor aos nossos corações. Que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos toda a palavra de Deus. Amém.